sei se eu começo, Luiz, que eu vou ser o mediador ou se você puxa aí. Eu não sei se como é que tá a função, mas a minha função acho que é mediar aqui. Eu estou começando. Sou Rodrigo Marinho, prazer estar aqui para apresentar esse livro, A Libertadora, uma Constituição para o Brasil, edição da LVM Editora, né? Coordenação do Luiz Felipe de Orleans Bragança e elaboração juntamente com Renata Tavares, Jorge Val Brito Gonçalves, Mário Jorge Pano de Matos e Tom Martins. Boa noite a todos. Me metendo aqui no seu canal, Luiz, mas já começando. Tá sem áudio. Muito obrigado, Rodrigo, e obrigado a todos aí, o Tom, Renata, Mário, Jonisval, bom ver vocês todos de novo. Faz tempo que a gente não faz as nossas lives e vamos adiante aí, tem bastante coisa para cobrir. Você é o melhor mediador, viu? Tem que ser alguém de fora mesmo. Tá joia. Pessoal, primeiro prazer estar aqui com vocês. Eu sou um estudioso das Constituições, venho estudando todas elas, principalmente a que eu mais gosto, que é a de 1824. Já falei isso várias vezes. Eu acho que é a única Constituição de fato que nós tivemos que preste no país. O resto está sempre muito abaixo disso. E a primeira coisa é como surgiu a ideia, né? E eu já vou dar uma provocada também, né? Obviamente, não entregar todas as perguntas aqui que eu falei. E por que a gente não teve imperador e sim chefe de Estado aqui? É isso que eu quero entender aí a primeira pergunta. Vamos lá. Olha, começa por ti, Luiz, aí depois segue. Perfeito. A ideia, basicamente foi eu estava discutindo com o Tom Martins, que está aqui presente, depois de eu ter feito o primeiro livro, que foi Por que o Brasil é um País Atrasado. Ali tinha um diagnóstico do problema do Brasil que apontava majoritariamente para a questão constitucional. E aí decorreu de uma conversa minha com o Tom, falei, bom, e aí, Tom, o que é o próximo capítulo? É a gente ter que escrever uma Constituição. E a gente até que, lá começando em 2017, 2018, a gente começou a escrever, escrevemos. Só que eu não sou jurista, o Tom é um excelente advogado, empresário, mas não é um constitucionalista, e rapidamente a gente viu que a gente estava muito limitado. Então, assim que eu conquistei o mandato de deputado, consegui montar a equipe, aí foi praticamente o meu mandato aí, montando essa Constituição aí, junto com eles, em voluntariado, né? Tom, você quer falar alguma coisa do processo? Começou com vocês dois, então. Olha, Luiz, é exatamente o que você falou, né? De minha parte, eu tenho ainda uma particularidade que eu me formei em 1988, né? No ano de 88, estava saindo da faculdade, quando Ulisses Guimarães, no dia 5 de outubro, levanta um texto, papel picado, jogado no Congresso Nacional, e nós tínhamos ali a Constituição atual, né? A Constituição de 5 de outubro de 88. E eu fiquei muito incomodado com essa Constituição. Desde 88 eu tenho esse incômodo. Nunca achei uma Constituição boa, sempre achei muito falha. Tem coisas boas, mas ela é dúbia. Ela é uma Constituição, falando em termos psicológicos, esquizofrênica, né? Esquizofrenia, né? Mente dividida. Ela não sabe para que lado apontar, não limita adequadamente os poderes, a tripartição dos poderes é falha, então eu sempre fui um crítico. E aí fiquei muito incomodado quando o Brasil foi às ruas e o Brasil inteiro pedia a mesma coisa. E onde estava o poder popular? Como ele era exercido? Não tinha. Então, existe o poder popular no comando, né? Todo o poder emana do povo, mas não existe o aspecto pragmático deste poder. Faz o quê, então? Aí o povo teve que delegar o poder novamente para o Congresso, e o protagonista daquele ato não foi o povo, foi o Congresso Nacional. Né? Hoje temos aí a questão do Supremo também. Não existe ferramentas na Constituição de 88 para o exercício efetivo e pragmático do poder popular. E aí o Luiz contou bem a história, né? Nós conversávamos, o Luiz acabou me achando num ativismo na Avenida Paulista, e nós formamos essa amizade e conversávamos justamente sobre isso, né? A falha constitucional, ou as falhas, as diversas falhas constitucionais,
E eu sempre comentei com o Luiz, olha, não há nada mais importante para fazermos do que uma nova Constituição para o Brasil, porque essa que temos hoje... Eu vou fazer igual o presidente da Câmara, 1 minuto para concluir, senão a gente não segue. Olha, 1 minuto para concluir, eu diria o seguinte: o Brasil tem povo, tem território, tem riqueza, tem valores interessantes. O que falta, então? A minha resposta é: falta uma Constituição e uma etapa a mais de consciência, consciência que eu digo de todos nós, da população, de que o Estado não fará por você. É você que tem que fazer por você. Você é o protagonista da sua vida. Essa é uma consciência importante. Tivemos Constituição em 1824, 1934, 1937, aí 1946, 1967, 1969, que apesar de ser emenda constitucional é considerada até pelos jornais da época como uma Constituição, e 1988. Aí eu pergunto direcionado aqui ao Joasnival: a 9ª Constituição é uma solução? Boa pergunta, Rodrigo. Só para esclarecer, Joanisval, meu nome é meio complicado. Eu demorei 1 ano para aprender esse nome. Então, vamos lá. Pergunta muito interessante, porque é uma nova Constituição. Assim como você, Rodrigo, eu também sou adepto da Constituição de 1824. Para mim, a Constituição de 1824 é a grande Constituição que esse país teve, porque essa Constituição ela fundou uma nação. E do que nós tivemos a partir de 1891 para cá, a gente, em muitos momentos, tem arremedos de textos constitucionais. Então, nesse sentido, chegou a hora de se refundar, aproveitando que nós estamos nos 200 anos, desde a independência do Brasil, está na hora de repensar a nação. E essa Constituição vem em muito boa hora. Então, acho que sim, que uma 9ª Constituição, como você colocou, ela vem trazer um projeto de Brasil, um Brasil mais justo, mais livre, um Brasil em que o cidadão tome a frente da sua vida e não fique tão sujeito, aos desígnios do Estado. Esse é o grande foco, sempre com a orientação do Luiz, desde o começo. A ideia era essa, era de ter uma Constituição assim. E para responder a tua primeira pergunta também, por que um imperador e não... Por que um chefe de Estado e não um imperador? De fato, nessa Constituição se pensou num modelo parlamentarista. E a percepção muitas vezes se divide. Eu sou monarquista convicto, meu primeiro voto na vida, vou poder dizer para os meus filhos, e foi pelo parlamentarismo monárquico, então lá em 1993, mas nem todo mundo estaria aberto ou estaria amadurecido, o país talvez não estivesse para a restauração de um modelo monárquico. Mas na Constituição há a previsão. A princípio no modelo republicano, mas uma parte da Constituição nós temos a previsão de escolha por um regime monárquico. E aí, nesse sentido, há regras ali, e nos dispositivos infraconstitucionais a gente vai poder discutir como seria, no caso de uma opção da população brasileira por um modelo monárquico, que aqui, particularmente, acho que seria a melhor alternativa. Isso não é consenso, mas o que é consenso é que essa Constituição seja parlamentarista, é que essa Constituição seja uma Constituição efetivamente libertadora e que dê poder ao cidadão como indivíduo e não ao gigante Estado ou a certas coletividades. A ideia é basicamente essa. Como é que foi, Mário, trabalhar a 10 mãos, né? Muita gente escrevendo, muita gente colocando, muita gente apresentando. Como foi o trabalho aí a 10 mãos nesse funcionamento e como é que cada um contribuiu, né? O Luiz Felipe disse que não era jurista, o Tom estava já exercendo de outros papéis também, o Joanival veio se juntar depois. Como é que foi a Renata e você nesse processo também, se a Renata quiser complementar? Rodrigo, boa noite aos meus colegas, a todos que estão nos ouvindo agora. Esse trabalho foi um exercício intelectual fantástico. Eu
Eu me agreguei ao grupo num segundo momento, quando recebi o convite do meu grande amigo Joanisval, para justamente poder trazer alguma contribuição e algum debate no aspecto mais jurídico, né, no aspecto mais técnico, talvez, do tema. Então, o Tom e o Luiz começam esse movimento. A Renata, naturalmente, ali já vai desenvolvendo bastante a parte textual. O Joanisval, com todo o seu conhecimento, ele se agrega para trazer as perspectivas históricas, políticas, que ele domina muito bem. E aí, no último momento, eu me junto ao grupo, justamente para poder tentar trazer algumas impressões. E como você falou, o trabalho a 10 mãos, ele é fantástico. O Joanisval menciona uma palavra muito interessante, que nem sempre há um consenso. Mas isso é um exercício democrático, né? Uma preocupação que todos nós tínhamos, de debatermos, ouvirmos as opiniões, termos sempre quase que uma dialética ali de pontos e contrapontos, sempre, claro, com princípios muito bem delimitados, com princípios muito claros e comuns, mas o exercício de se trabalhar a proposta de um texto constitucional, de se pensar um Estado, ele é mais difícil do que se pode imaginar, porque são realmente muitos detalhes, né? Nós temos muitas vezes aquela percepção de que a Constituição ela precisa ser extremamente enxuta, que um Estado mais livre ele dependeria menos de regras, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que toda modificação ela depende de um processo de transformação e que nem sempre a realidade está completamente pronta para assimilar uma simplificação tão grande de um sistema constituinte de um Estado, de um sistema jurídico como um todo. Mas foi um processo, continua sendo um processo, um debate extremamente agradável, com pessoas extremamente inteligentes, voltadas e dedicadas a pensar o bem do país, de tentar trazer ideias inovadoras, inspirações históricas, inspirações comparativas com outros países, né, justamente para que a gente pudesse trazer aí ao debate, porque, de novo, eu repito, a perspectiva de uma Constituição democrática, a nosso ver, ela passa justamente pela discussão, pela participação daqueles que constituem o Estado como elemento primeiro, que é o povo, né? E o Tom sempre colocou isso com muita clareza. Então, é um trabalho que não é simples, não é fácil, como o próprio Luiz disse, durou anos, né? Desde da embrião com ele e com o Tom, mas a gente hoje pode apresentar alguma coisa, né, que a gente acha que certamente vai contribuir para um debate, né, bastante frutífero aí na nossa coletividade. Perfeito. Renata, se a Renata estiver por aí, quiser complementar? Acho que ela estava Renata está numa função importante, né? Essencial. Sem ela, nada acontece, que é a função de ser mãe. Tem uma coisa... Pode falar, Renata. Não, ia complementar, então, pela Renata, porque é importante cada um aqui parece somos todos atores, né? Cada um tem um papel fundamental aí nesse processo todo. Eu me coloco aqui como coordenador, eu vejo o Tom, o grupo pode opinar, é tudo uma observação subjetiva totalmente, mas foi engraçado ver como cada um tinha uma função bem delineada de atuação nesse teatro que a gente construiu para nós mesmos, né? Então eu me via mais como assim um coordenador dos trabalhos, né? Eu diria que o Tom é o grande filósofo aqui, a grande tocha de iluminação filosófica, psicológica que ele trazia para toda essa questão. Você tinha a Renata, que organizou toda a Constituição, ela estava grávida e teve que entregar isso antes de poder ir para ser mãe, né? Ela tinha já uma data limite ali, então ela estava correndo. E eu vi ela trabalhando, organizando, querendo conectar os pontos. Ela estava focada 100% isso nas horas vagas dela, além de ser assessora parlamentar. Então, você imagina o trabalho que ela teve ali. E depois ela trouxe o Joanisval, que foi talvez assim o conhecimento dele da técnica legislativa. E você conhece bem, né, Rodrigo? Você já foi assessor parlamentar, você sabe o valor que é você ter um bom técnico legislativo
uma boa lei escrita, escolha de palavras, organização de texto, o que falta, o que precisa, onde que precisa amarrar. O Jonisval tem esse talento. E o Mário era o garrincha do grupo. O Mário era aquele cara que observava e tinha aquelas saídas assim incríveis. Ficava todo mundo assim, poxa, de repente ele vinha com uma saída, e ele que montou essa questão do judiciário, que foi fundamental. É realmente somente com conhecimento de juiz mesmo. Então, só queria complementar aí. Aproveitando, antes de eu ir para a terceira pergunta, eu vou aproveitar, se o Eduardo que está nos acompanhando puder colocar o vídeo aí, que os pontos principais da Libertadora, eu acho interessante. Consegue colocar o vídeo aí para nós, Eduardo? Voltando aqui um pouco de remissão das constituições. Tom, quais são os principais pontos dessa Constituição que vão diferenciar da atual? Bom, essa é a grande pergunta. Essa é a questão central aí da situação toda. Eu diria que a Libertadora ela tem uma particularidade de conciliação, né? Ela concilia e respeita as 4 forças políticas principais. Então, nós temos 4 grandes forças, né? O libertarianismo, o liberalismo clássico, que você, Rodrigo, tão bem conhece, né? Não, nada a ver com o liberal norte-americano, né? Eu estou falando do liberalismo clássico de estilo europeu. A terceira posição seria a posição que demanda todos os aspectos sociais, erroneamente chamada de progressista, né? Porque, na verdade, ela é regressista, gosta de Rousseau, aquela coisa toda. E a quarta grande escola política é o conservadorismo, que foca nos valores morais de uma sociedade validados pelo tempo. É importante esse detalhe.
E como que a Libertadora harmoniza tudo isso? Porque, a princípio, são forças antagônicas. A solução é, vamos dizer assim, colocar o ovo em pé. Nós achamos o ovo de Colombo. Então, a situação é respeita, né, atua no coletivo e atua no indivíduo, colocando atenção para, né, o próximo termo, colocando limites no individual e no coletivo. Então, nós temos que colocar limites nessa jurisdição. Quando o indivíduo extrapola, invade o coletivo, ele se torna um tirano. Isso todo mundo sabe. O que falta, aquele nível de consciência que eu comentei, e entendo que esse nível falte em todos nós, da população, é entendermos que quando o coletivo invade o indivíduo, ele, coletivo, também pode se tornar um tirano. É a tirania do coletivo, aliás, a mais perigosa que tem, porque ela vem com um verniz, uma capa de um linguajar doce. É a democracia, é tudo pelo social, é pelo povo, toda essa retórica populista que acaba tiranizando o indivíduo através de uma tirania coletivista. Então, temos dois tipos de tirania que precisamos evitar: a tirania do indivíduo e a tirania do coletivo. Então, esse é um ponto-chave. E aí, os diferenciais seriam descentralização de poder. Esse é um ponto importantíssimo. A Constituição de 1988, ela centraliza muito na União. Ela coloca tudo na União, então vira um Leviatã. E a Libertadora, ela usa o princípio da subsidiariedade. Aplica de verdade, não essa retórica que existe na de 88. E existe a soberania popular. Aqui a Constituição de 88 fica na retórica, né? Todo o poder vem do povo, mas cadê o instrumento? A Libertadora, ela valida a questão da soberania popular, mas também entrega o instrumento. Ou seja, ela atua no sentido mais pragmático, na prática, ela entrega esse instrumento. Aí veio toda a questão do Luiz, e eu achei muito bacana. O Luiz é muito pragmático, e ele colocou essa questão da soberania popular de uma maneira muito interessante. E eu diria que o último grande diferencial da Libertadora é o sistema de freios e contrapesos, né, que, na minha opinião, na de 88 é muito deficitário. Exemplo, hoje, gente, é só olhar para o Supremo Tribunal Federal, que desagrada até os colegas juízes e tal, aquela coisa. Ninguém está aqui para falar mal do Supremo, mas é um fato, está acontecendo. Deixa comigo, eu falo, pode deixar que eu falo. Mas, então, esse fato traz tem uma rachadura na Constituição de 88, tem falha. Então, a Libertadora, ela vem com um judiciário equilibrado, brilhantemente trazido por essa inteligência notável, que é a inteligência do Mário Jorge, traz uma questão, equilíbrio judiciário, traz uma corte constitucional com uma competência específica, portanto limitada, e também restringida pelo poder popular. Traz um executivo também mais equilibrado, com chefia de Estado, chefia de governo, portanto, parlamentarista, e o Conselho de Estado. Eu acho fundamental o Conselho de Estado nesse contexto. Traz um legislativo também dentro do contexto parlamentarista, detentor de poderes interessantes, mas dentro dos seus limites também. Traz um outro poder que é a própria federação, porque hoje nós temos uma federação no Brasil de brincadeira, de mentirinha. Então, nós trazemos na Libertadora a federação verdadeira, um sistema federativo efetivo, onde os Estados-membros e os municípios não são escravos da União, são colaboradores da União. A União é colaboradora desses Estados-membros e municípios, não numa relação tirânica, mas numa relação simbiótica. E o outro poder, a soberania popular.
com ferramentas efetivas para limitar os abusos. Eu diria que esse é o resumo. Inclusive, no artigo 13, vai falar que a participação direta do eleitor se dará mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular de projetos de lei, iniciativa popular de revogação de mandato e referendo de confirmação. E aqui só uma curiosidade, tá? Para quem não sabe, a Constituição de 88 ela foi toda programada para ser parlamentarista. Tanto é que a medida provisória é algo tipicamente parlamentarista, e na hora do vamos ver, Mário Covas, foi perguntado a Mário Covas, e Mário Covas disse, não, vai ser presidencialista mesmo, esculhambou todo o nosso processo, que já era ruim, né, em termos de história constitucional, né, que foi feito de maneira assodada, equivocada, mal feito, tanto que o Centro Democrático, outra curiosidade, foi criado no Centrão, aí foi criado no Centrão, para ajustar o regimento daquela Constituinte. Mas, Luiz, uma pergunta para ti direto, já vou para o Mário Jorge, para o Jorge vai para a Renata, acho que a Renata também, como sou chefe de gabinete, sabe bem disso, abrir o parlamento uma constituinte, lembro, não existe constituinte limitada, isso não existe no mundo, tá? Constituinte, é carta aberta. No Brasil, não é um risco gigantesco, não? Assim, tudo bem, queremos uma Constituição, eu também adoraria mudar essa Constituição, tá? Revogar ela, talvez mudar. Tá? Essa aqui está bem interessante, tem vários pontos que eu concordo, mas não seria um risco imenso para o Brasil abrir uma nova Constituinte? Sim, seria. Tanto que a gente nem contemplou de fazer uma mudança constitucional dependendo de uma Constituinte. O último artigo da Constituição Libertadora trata especificamente do processo de mudança constitucional. E esse processo, na sugestão que está na Libertadora, ele passa pela sociedade primordialmente. E da sociedade vem essa vontade de querer referendar essa carta tal qual discutida em sociedade. Então, é por isso da proposta. Senão, não haveria uma proposta constitucional. A sociedade ficaria sem essa proposta, não teria que analisar nada, que ler nenhuma Libertadora, não teria que fazer absolutamente nada. O que eu me estaria mobilizando agora seria em chamar uma constituinte e não necessariamente em fazer já uma proposta. Eu fiz o inverso. Fazemos a proposta, deixa a sociedade debater, ver o que é bom, o que não é, o que gostou, o que não gostou, o que põe, o que tira. Desse debate popular, você vai criar ativistas, você vai criar visões, mas a premissa, a quilha de norte fundador de país, está aqui na Libertadora. Então, obedecendo essa quilha, o Brasil dá certo. Né? Podemos ter ajustes, nuances, diferenciais de regimento, mas essa é a quilha fundadora, nos premissas que estão colocadas nessa proposta. E mais tarde, se houver deputados e senadores que também concordam com a população, aí fazemos um referendo baseado nessa carta constitucional proposta na sociedade. E assim que foi feito nos países da Europa, quando fizeram... vários tiveram referendos nas suas questões constitucionais, formativas, e também, mais recentemente, na formação da União Europeia, foi um referendo para tudo quanto é país ali, e vários referendos, não era só um referendo, houveram vários referendos por país para entrarem na União Europeia. Então, isso é possível no Brasil também, mas a tradição aqui é de que o Estado sabe tudo, o representante que sabe tudo, o político que sabe tudo, o burocrata, não deixa a população decidir nada. Eles nem querem qualquer mudança constitucional abrir a referendo popular. Não, de jeito nenhum. E eu acho que se tivesse essa abertura, como tem em vários países envolvidos, certamente a gente não teria alterado a Constituição de 88 em 120 vezes. Certamente a gente não teria deturpado o sistema presidencialista de 88, como já está deturpado, completamente carcomido, não é mais presidencialismo em função dessas mudanças. Então, temos aí uma jabuticaba que precisa se alinhar. E olha, você, Rodrigo, e todos aqui presentes, trabalham a Constituição, exceto talvez o Tom, e sabem que todos os agentes políticos não falam bem da Constituição de 88, né? Como é que ela está evoluindo, para onde está indo, e a sociedade já está percebendo isso também, vendo agora as interferências, né, de um poder monocraticamente em qualquer poder. Isso não é evolução política de Estado, estamos evoluindo, né? Estamos uma ditadura quase que clara às vistas. A população está vendo isso. Constitucionalmente, esse é o problema, é aí que começa a mudança. Então, não é via constituinte, é pela sociedade.
Renata, você que está aqui aparecendo aqui com o seu pequeno, conte para todos nós aqui por que o livro, né, e a ideia da Constituição se chama A Libertadora, né? Que é essa pegada aqui. O livro vai ter... A Constituição tem 160 artigos, isso por si só me incomoda, tá? Só para ser claro, acho muito. Eu encheri o saco aqui nessa parte do artigo do Banco Central. Para os austríacos, o Banco Central nem deveria existir, né? Então, a gente teria uma discussão aqui em cima do artigo. Culpa do Jonisval, 160. hein? Culpa do Jonisval. E os 160 artigos é Jonisval, hein? Em minha defesa, eu quero dizer que ela é muito mais simples. Não vou nem falar que é a Constituição de 88, mas eu lembro que a Constituição de 1824 tinha 179 artigos. Né? Inclusive, o 179 é o dos direitos garantidos individuais. Que é belíssimo. E o tamanho da... Desculpa interromper. O tamanho da Libertadora, mesmo com 160 artigos, é bem menor em tamanho, em espessura, quando ela é lida na íntegra, do que a Constituição de 88. Não, mas vamos lá, Renata. A referência da 88 é ruim, tá? Só para deixar claro. O meu ponto é que na de 24 justificava trazer o ponto relacionado ao Delfim, justificava todos os pontos relacionados à organização do Império, que estaria isso. Aqui, menos. Eu me incomodo com o Banco Central aqui de cara. Era um que eu brigaria para tirar. Mas vamos lá, Renata. Tem muita coisa que foi colocada para a gente ter certeza de que não seria deturpado, né? Uhum. E a gente só se depara com essa realidade, Rodrigo, à medida que a gente vai escrevendo e percebendo que a gente precisa criar mecanismos, muitas vezes outro artigo, para limitar não a sociedade, mas sim os políticos que podem interpretar ou aqueles que interpretam a Constituição de forma enviesada, né? Diferente daquilo que foi pensado originariamente. Então, é claro que a gente está aberto aí às sugestões, e é esse o propósito, mas à medida que a gente vai escrevendo, a gente vai vendo a necessidade de apresentar algumas chavinhas ali para que a coisa saia da melhor forma. Não sei se todos concordam, mas foi mais ou menos esse o processo construído aí dessa Libertadora. O porquê do nome, eu vou passar a bola para o nosso coordenador, Luiz Felipe, porque eu acho que ele tem uma explicação muito, muito bacana, mas a Libertadora é, de fato, a ideia de uma Constituição capaz de tornar o brasileiro cada vez mais livre, né? E o Brasil cada vez mais soberano. Então, essa que é a ideia matriz aí do título A Libertadora, né? A gente garantir formas de liberdade para o cidadão brasileiro, dele ser considerado, de fato, um cidadão plenamente. Acho que é por aí. Já volto ao Luiz, mas eu queria perguntar para o Mário, que foi citado algumas vezes. Você completar, Renata? Eu te interrompi, desculpa. Eu queria passar para o Mário, que já foi citado várias vezes a questão do judiciário, né? Hoje nós temos um problema sério, para quem também não sabe disso, havia uma proposta de emenda constitucional na Constituição de 88 para tirar os poderes de controle difuso do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não teria o recurso extraordinário que levaria até o Supremo, né, no controle difuso, algo que era inspirado de forma, obviamente, mal importado, como é quase tudo o Brasil faz, importa mal, em especial ideias, teorias jurídicas do controle difuso, né? Lá nos Estados Unidos o Suprema Corte julga 100 processos por ano, pinça alguns, e alguns são remetidos. Podem ser requeridos para serem julgados lá em qualquer instância. Mas aqui no Brasil, nós vamos ter uma corte recursal. Essa corte ia acabar, e quem fez mais lobby para não perder esse poder foi exatamente o próprio Supremo Tribunal Federal à época. Eu queria que o Mário Jorge comentasse um pouco qual foi a ideia, as soluções que ele trouxe aí para o Judiciário. Eu sei que tem a Suprema Corte, mas eu queria que ele complementasse. Isso, Rodrigo. Esse ponto a gente debateu bastante, porque na nossa visão realmente acontece esse fenômeno que você menciona, que é a tradição brasileira, muitas vezes, difundir sincreticamente várias teorias, né? E aí a gente acabou com um sistema misto de controle de constitucionalidade que transita ele transita entre o difuso, né, e o concentrado,
e a gente, às vezes, acaba se perdendo, tendo aí decisões muito contraditórias, uma certa sensação, em alguns momentos, de insegurança jurídica, como a gente ouve as críticas sociais a respeito. Então, o que a gente tentou pensar, né, dentro desse debate, e o que a gente trazia, era justamente privilegiar, dentro da estrutura do Poder Judiciário, uma corte constitucional mais robusta, robustez no sentido de apreciação constitucional, de um trabalho constitucional um pouco mais centrado nessa corte, né? E trabalhar um judiciário com algumas características mais simplificadas em relação ao que a gente tem hoje, sobretudo no que diz respeito a divisões de competência em relação a jurisdições especiais e comuns. Aqui a gente está se referindo à jurisdição trabalhista, jurisdição eleitoral, jurisdição militar, tentar colocar isso de uma forma mais clara, também tentando evitar essa sobreposição que, eventualmente, alguns percebem como presente no nosso cotidiano. Então, a proposta que foi trazida, sempre com o espírito, como o Luiz menciona, como o Tom menciona, sempre com o espírito de preservar o interesse e a vontade popular, e é claro que quando a gente debate judiciário, a gente sempre tem um conflito, né, do interesse popular versus a técnica normativa. A gente tentou conciliar e trazer um judiciário um pouco mais simplificado, né, e com algumas características que, por exemplo, privilegiam a colegialidade. A gente, historicamente, teve uma transição gradativa, isso em todas as esferas, a meu ver, em todos os níveis, de concentração de poderes monocráticos. Então, o que a gente debateu muito foi como fazer essa transformação para que as decisões colegiadas elas sejam firmes, elas sejam verdadeiramente legítimas, no sentido de que um tribunal, por natureza, tem que decidir de forma prioritariamente colegiada. Então, foram essas questões que foram sendo trazidas. Nós debatemos imensamente coisas até polêmicas, que a gente também está sempre aberto ao debate, como jurisdição eleitoral. A jurisdição eleitoral sempre foi, dentro do nosso debate, uma grande dificuldade de como equacionar, não é, essa situação. E aquilo que a Renata colocou com muita precisão, e entendendo perfeitamente a sua crítica, mas é porque muitas vezes, quando a gente vai desenvolvendo o raciocínio acerca de um tema, aparecia o e se, né? O e se for interpretado desta maneira? Então, acabava gerando na gente a necessidade, muitas vezes, de adicionar algum dispositivo, mas, felizmente, pelo menos em termos numéricos, bem menor do que a Constituição atual. Ainda não na posição ideal para muitos, a gente sabe disso, mas tentando sempre simplificar e, principalmente, como a Renata colocou, tentando evitar que a vontade popular eventualmente fosse distorcida através das interpretações que se seguiriam nesses controles de constitucionalidade, por exemplo. Obviamente, eu vou dar uma pressionada agora e vou jogar a bola para o Jorge Val, né? Se eu pegar a ideia... Rodrigo, só um minutinho, se você me der licença, eu gostaria de complementar o raciocínio totalmente em linha com o que a Renata falou e o nosso Mário Jorge complementou. Com relação ao número de artigos, veja bem, nós temos um trauma. Por quê? As constituições, elas são volumosas e contra o cidadão. Elas estão na defesa de outra coisa, dos governos, do Estado, não estão em defesa do cidadão. Então, o volume de artigos assusta o cidadão. Nós queremos menos artigos porque a Constituição está contra o indivíduo. Uma Constituição que protege o indivíduo, aqueles artigos que protegem o indivíduo, se estiverem em abundância, tanto melhor. Você mesmo citou o nosso artigo, se eu não me engano, 13º, que você citou, da soberania popular. Colocou plebiscito, referendo, etc., etc. No capítulo, no artigo 136 em diante, você tem um capítulo todo defendendo, regulando essa questão, para que a lei inferior, para que, eventualmente, regulamentos, normas, leis
ordinárias, leis infraconstitucionais não deturpem este poder popular. Então, esse volume de artigos que está aqui, ele está em proteção da população. São muito bem-vindos e devem estar aqui em volume mesmo, porque o trauma, eu entendo o seu trauma e é o meu trauma também. Eu queria uma Constituição com um artigo só, defende o direito de propriedade e revoga todo o resto e acabou. Mas não é assim uma Constituição moderna. A gente quer isso utopicamente, em sonho, mas na realidade, no exercício prático da confecção, da elaboração do texto, nós temos a necessidade de elaborar artigos simples, objetivos, em defesa da população. Então, eu justifico e contraponho a essa sua crítica com relação ao número de artigos, né? Acho que o número de artigos que tem a Libertadora é o número de artigos necessário para a proteção da população. Com relação à sua crítica do Banco Central, eu tendo a concordar. Eu tenho esse mesmo incômodo que você. Porém, na existência do Banco Central, como optamos pela existência, nós também criamos uma série de mecanismos de defesa contra eventuais abusos do Banco Central ou de quem quer que seja, como liberdade na tecnologia da troca. O indivíduo é livre, o indivíduo não está escravizado. Não. O Estado tem o monopólio da moeda estatal, mas ele não tem o monopólio da tecnologia da troca. Raciocina sobre isso, Rodrigo. Isso muda tudo. Então, você cria um sistema de competição, de concorrência, que o Estado tem que fazer o dever de casa. O Estado, quando eu digo o governo federal, né? Tem que fazer essa diferenciação entre Estado e governo. Mas tem que fazer o dever de casa. Porque se não fizer o dever de casa, gerar inflação, imprimir muita moeda, hoje em dia nem precisa mais imprimir, né? Você aperta um botãozinho, aumenta lá no... Então, não dá para fazer isso. Porque se fizer, a população larga você e vai optar por uma tecnologia da troca diferente. Então, veja, a existência do Banco Central, nesse contexto, ela é diferente. Eu entendo a visão do liberalismo clássico, que é a sua linha de pensamento, e a visão dos libertários também, que eu quero muito bem, dos libertários. Eu estou mais para o libertário até do que para os liberais. Eu sei que você está aí com o pezinho no libertarianismo e no liberalismo clássico, europeu, Mises e tal. Mas é isso que eu queria colocar, tá? E só complementando, desculpa me alongar mais um segundo. A Libertadora tem esse nome porque a nossa querida Princesa Isabel nos livrou das mazelas horrorosas de um tipo de escravidão. Mas nós temos outros tipos de escravidão moderna, escravidão, por exemplo, econômica, os monopólios, as oligarquias, escravidão burocrática, que talvez seja mais grave que tem, porque engessa um país todo, escravidão do empreendedorismo, com o engessamento das relações de trabalho feita pela CLT. E termino o meu discurso muito importante para a população. Você, ativista, tem um livro eu até separei aqui, Etienne de Labossière. Tá? É um livrinho, Discurso da Servidão Voluntária. Muitas vezes a pessoa deseja liberdade, mas, no fundo, ele pede a servidão, ele pede a escravidão. Então, ele quer tudo que venha do papaizinho Estado, que venha tudo de lá, e abre mão do protagonismo da sua própria existência. Esse é o meu apelo a quem está nos escutando. Não abra mão do protagonismo de si mesmo, da sua existência. Esse é o meu discurso. Dar uma interrompida aí no tom agora para dizer o seguinte. Tom, desculpa interromper, mas assim, minha função aqui não é só, obviamente, agradar. Né? Tem uma constituiçãozinha, assim, pequenininha, bem pequenininha, que pode ser chamada do Milagre da Filadélfia. A melhor constituição já escrita na história humana, de longe, que é a Constituição feita lá em 1787, na Filadélfia, que é desse tamanho aqui, ó.
e ela conseguiu fazer talvez o país mais espetacular que esse mundo já viu, que era um país pobre, se tornou rico exatamente por uma questão constitucional. E obviamente, a minha oriçada, aqui eu vou passar para o Jorgival, é que alguém teve essa mesma preocupação em 1808, quando escreveu o Código Civil Napoleônico, tá? Que ele dizia que queria que fosse feito exatamente aquilo que ele escreveu. Só que você descobre uma coisa importantíssima no meio jurídico, né? Para quem é do meio jurídico, você sabe disso. A lei é interpretada. Você gostando ou não disso. E assim, como é que você faz esses cheques e balances, né? Para mim não tá claro como é que se resolve isso. Nos Estados Unidos, que tem uma tradição de common law, você vai ter uma teoria do precedente muito bem firmada, muito bem estabelecida. O Brasil não tem, apesar do Brasil estar até caminhando um pouco nesse sentido, ainda muito longe do ideal, né? Com o Código de Processo Civil de 2015, você ainda não tem uma base disso. Então, 2 pontos. Para mim, não justifica muito essa coisa assim, vamos ter muitos detalhes, porque isso é sempre um risco até de ser encarado como algo maior. Então, vou ser sempre um cético e um crítico quanto a algo muito grande, algo que se pretenda evitar isso, até porque é interpretado, isso pode até dar margem para o contrário. Óbvio, né, que está muito melhor, só para deixar claro, tá? Qualquer coisa está muito melhor do que a Constituição de 88, eu não estou nem entrando nesse mérito. Mas o ponto é, como é que se resolve isso? Como é que trata isso? Será que não é um pouco de temeridade, até um pouco de... não vou usar a palavra arrogância, mas o Hayek falava isso, né? Quando eu começo a querer controlar tudo, o risco é que isso pode se voltar contra mim, num livro brilhante chamado Arrogância Fatal. Jorgival, contigo. Para ti, diretamente. Não, vamos lá. Boas preocupações, a gente tem que considerar isso, e a gente considerou isso durante a elaboração, né, da Libertadora. Alguns pontos que a gente tem que ter em mente. Você mesmo colocou, e eu concordo contigo, que qualquer modelo que a gente, porventura, venha importar, a gente corre um grande risco de incorrer, a gente corre um grande risco de errar, e errar muito. Quando você pensa na Constituição americana, que é belíssima, né, ela existe para aquele povo, para aquela sociedade, naquele momento histórico, e se torna muito eficiente, eficaz, efetiva, chegando aos nossos dias. Indubitavelmente. E passou por reformas, e passou por emendas, mas refletia aquela sociedade. A nossa proposta, ela traz uma resposta à nossa sociedade, à nossa tradição, à nossa cultura. E você sabe bem que a nossa cultura... mas eu não gosto disso, mas é uma característica cultural nossa, jurídica inclusive, ela é muito positivista, e a gente tem que trabalhar com esse aspecto até para a defesa dos interesses do indivíduo, para a defesa do cidadão, para a defesa dos valores daquela Constituição, no combate eventual que seja no nosso terreno. Não adianta eu trazer um modelo do outro, porque é melhor assim como está lá, para um terreno onde a realidade, você conhece bem a nossa realidade, é tão diferente. Então, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar também o tamanho da Constituição. Mais importante do que o tamanho da Constituição, se vai ter 160, se vai ter 200, se vai ter 15 artigos, é o conteúdo dela. A gente podia simplesmente ter 50 artigos com dezenas de incisos. Você ia estar com a Constituição do mesmo tamanho, no final das contas, e de uma forma muito mais confusa. O que a gente buscou fazer é ser o mais objetivo possível. E é claro que há temas, e eu concordo contigo com relação, por exemplo, ao Banco Central. Talvez não devesse estar ali, mas é para isso que nós temos essa proposta, para levantar esse tipo de discussão. Ainda bem que nós temos esse tipo de discussão nessa Constituição. A Libertadora é uma proposta à sociedade brasileira. Né? Por isso que ali colocamos alternativas. Né? Tem sistema tributário. Né? Talvez não fosse necessário, no âmbito constitucional, nós tratarmos de tributos, diriam alguns. Outros diriam, não, é ali que a gente tem que tratar, colocando como regras gerais. Mas a nossa grande preocupação nesse sentido foi isso. Colocar, como o Luiz deixou muito claro, uma quilha,
e em torno daquilo a gente se discute. Há alguns princípios que, se não estiverem ali, como a gente conhece, e aí eu lhe digo, eu trabalho há 20 anos com o processo de produção legislativa. A gente tem que estar muito atento, pelas características do nosso modelo jurídico, constitucional, legal, a essas particularidades, porque senão a gente pode acabar refém de mudanças muito negativas. Freios e contrapesos, a gente precisa disso. Daí a ideia de uma estrutura onde cada componente do Estado tenha o seu papel efetivo. E não como acontece em alguns modelos, onde o judiciário legisla, o legislativo quer governar diante de um modelo presidencial executivo, né? Presidencialista. O presidente, muitas vezes, o chefe do executivo, acaba refém, algumas vezes, do próprio legislativo. A gente tem que deixar claro essa distribuição de poderes. Daí a importância de uma estrutura como um poder moderador. Meus alunos de direito constitucional às vezes me perguntam, mas, professor, um poder moderador? E eu coloco... Mas não tem aqui não, né? Eu não achei aqui não. Não diretamente. Só para constar aqui, eu não achei aqui não. Não diretamente. Procurei. Não diretamente. Essa moderação vai se dar por meio do equilíbrio dos demais poderes. Esse equilíbrio é que vai garantir essa estabilidade. Agora, estou falando isso que você falou na Constituição de 24, e na hora que o vídeo passou, há um foco no poder moderador. Eu sempre digo para meus alunos, se não houvesse o poder moderador ali, como a gente tem nas constituições republicanas a partir de 91, não é porque não está na Constituição que ele não existiria, ele está lá. Felizmente, durante o Império do Brasil, nós tínhamos a figura central do imperador exercendo esse poder moderador. Quando o imperador sai, para quem sobra isso? Forças Armadas, Supremo. Não sobra, né? Minha visão muito clara. Não sobra porque ele continua existindo, Rodrigo. E aí é que está. O poder moderador não é a oposição, porque ele é um poder neutro, né? Ele teria que ser um não poder. Então, por não ser um não poder, ele não. Todos têm poder e fica complexo isso, né? Exatamente. Por isso que a gente tem que garantir esse equilíbrio. Rodrigo, assim, se eu puder completar um aspecto. Renata. Foi muito interessante esse trabalho, eu não pude falar no começo, peço desculpas a todos que estão assistindo, mas foi muito interessante nesse trabalho esse direito comparado, sabe, Rodrigo? E aí, claro, que a Constituição americana, como o Jonisval disse, ela é inspiração, ela é referência, só que a gente percebe que no momento histórico que a gente vive com a cultura jurídica e a própria cultura brasileira, a gente enfrenta outros desafios. Mas a questão do direito comparado, até linguisticamente, até a tradução de alguns direitos para o português, já tornam mais prolixa a ideia do que em outros idiomas. Eu estou pensando num artigo específico que a gente buscou na Constituição Suíça, de que todos os indivíduos têm que dar conta de si mesmos. Mas traduzir isso e trazer isso juridicamente, sem ser algo poético, algo etéreo, é um desafio. Então, Rodrigo, é muito legal observar isso no processo de elaboração do texto constitucional, porque a gente enfrentou esse tipo de coisa, né, deputado? De tentar traduzir da Constituição japonesa, né? A gente pegou uma versão em inglês, porque aqui ninguém fala japonês. Mas esse tipo de exercício, quando a gente traz para o português, já é um grande desafio. A própria ideia que está contida ali em outro idioma. Então, isso também, só compartilhando com vocês parte desse processo, que às vezes justifica ou explica o porquê da gente, às vezes, ter que desmembrar um artigo em caput, parágrafo, porque a ideia não cabia em uma única frase, entende? Então, é bem interessante assim, como foi pensada a Constituição.
se eu puder Só pra- complementar tudo Só isso. para registrar, Rodrigo. Renata, desculpa, Luiz, só para registrar como a Renata fala dessa tradução, o artigo 3º, inciso 1º da Libertadora, ela vai citar isso, né? A sociedade brasileira rege pela observância dos seguintes princípios. Inciso 1, autogoverno, né? Que é a tradução que foi dada aí a essa possibilidade. Por favor, Luiz. Não, eu acho que você levantou um ponto que é muito importante da gente registrar e registrar sem limite de tempo, porque é uma questão de aprendizado. E eu vou dizer meu aprendizado aqui, o que eu aprendi. Quando eu escrevi o livro O Porquê o Brasil é um País Atrasado, eu era, assim como você e milhões de outras pessoas no mundo, admirava a Constituição norte-americana. Quando a gente fez esse processo aqui com esse grupo que aqui está, eu me tornei um crítico de uma maneira assim fervorosa da Constituição dos Estados Unidos. É uma evolução de aprendizado e de consciência que eu tive. Eu já tentei comunicar isso até para o grupo e já em alguns artigos, mas hoje eu sou um crítico da Constituição dos Estados Unidos. Eu não sou admiro o impacto que a Constituição dos Estados Unidos teve no mundo. E, de fato, foi um impacto fundamental. E hoje ela ainda herdou o benefício de ter a maior potência do mundo, ainda sendo regido por ela. Agora, a gente não pode... eu posso passar uma live inteira só falando disso, que eu acho que merece, falando dos erros da Constituição dos Estados Unidos. E foram erros notáveis, começando com a questão do vice-presidente, uma eleição a primeira eleição que houve, já viram que o modelo de eleger um vice-presidente separado de fazer o presidente, aquilo dava problema. E deu problema. Tiveram que fazer uma emenda constitucional logo no começo. E depois teve o problema de não ter umas forças armadas bem capacitadas pela Constituição. Não estava regulamentada, muito pelo contrário. Era uma milícia armada que ia ser chamada de vez em quando. Aquela ideia do Jefferson de fazer uma chamada aos cidadãos para as armas a cada vez que houvesse um conflito internacional, eliminando-se, assim, qualquer necessidade de ter uma força armada profissional. E eles tiveram barba, cabelo feito, quando os ingleses simplesmente acabaram com Washington, queimaram a Casa Branca em 1812, poucos anos depois da independência dos Estados Unidos. E os Estados Unidos nunca foi independente do século XIX. Essa aqui é a realidade. Foi sempre uma expansão interna de território. Expansão interna eles não conseguiam, exatamente porque não tinham umas forças armadas constitucionalmente capacitadas. E exatamente, então eles não eram livres como soberania. Eles tinham sim um grande território que aí era o combate dos americanos colonizadores versus os índios, que estavam com tecnologia muito inferior e compraram parte do México. Então essa foi o grande desafio do século XIX de assegurar o território norte-americano, foi interno, não foi externo, né? Enquanto que o Brasil, ao contrário, já tinha um Estado extremamente avançado. Vamos lembrar que em 1808, o que aporta no Brasil, muitos criticam, veio aqui uma burocracia, um Estado. O que aporta foi o primeiro país europeu, o primeiro império europeu, o primeiro império ultramarino do mundo. É o que aportou em 1808. É todo o conhecimento de regimento, de trâmite burocrático, e por isso que foi respeitado, e por isso que foi único, e por isso que foi estabilizador, e por isso que foi fundador dessa grande nação que chama-se Brasil. Comparativamente falando, Brasil e Estados Unidos, em 1808, o Brasil, até em termos institucionais, estava muito à frente. Né? Os Estados Unidos, você pode falar, era um filetinho de terra com uma Constituição ainda em trâmite, ainda em adaptação. Né? E você vê mais adiante o que é os Estados Unidos hoje versus o que era a ideia dos pais fundadores norte-americanos, você vê exatamente um Estado agigantado, centralizado, com deep state comandando várias autarquias, várias autocracias dentro, isso tudo fora da Constituição dos Estados Unidos. Então, ela não foi capaz de debelar o aumento do Estado americano central e o aumento do planejamento central do Estado americano.
É isso que eu estou notando com as vistas no nosso momento político desse momento. Até nessas questões de política externa e como que eles estão, essa ingerência, essa centralização em Washington de muito poder, como isso passou a ser governo, o que nunca foi, de fato, a ideia dos pais fundadores. Era sempre uma visão de o que estava se criando no poder central era um poder limitado, com funções limitadas de Estado, e que isso estabilizaria o contexto nacional no âmbito de política externa, e de moeda, e de uma série de diplomacia, etc. Mas não para governar o país, não para interferir nos estados, não para criar leis federais que vão definir a lei da terra. Quem ia governar ainda eram os estados. É isso que era a ideia fundamental da Constituição original dos Estados Unidos. Não é a realidade hoje. Então, a Constituição dos Estados Unidos está falhando no seu quesito de deixar os estados mais livres e está falhando em tirar planejamento central e falhou completamente na criação do Deep State, que hoje é quem comanda as opções, os sistemas, a moeda, tudo que foi criado no século XX foi fora da Constituição dos Estados Unidos e não havia nada constitucional para bloquear esse crescimento do Estado enorme. Então, o que é o Brasil de hoje? Como é que a gente vê esse exercício? Na consciência desse problema, a gente criou um modelo anti-tirania de Estado. É praticamente impossível, nessa Constituição da Libertadora, com os freios e contrapesos que a gente criou e as intersecções que eles criam entre eles e as limitações que existem entre cada um deles na definição bem clara de suas competências, foi exatamente um Estado anti-tirania. Então, nós não queremos que, com uma Constituição pequena, somente principiológica, entender, assim, como seria talvez a aspiração de vários, como que isso também é perigoso. Exatamente porque você pode, fora da Constituição, criar poderes que na Constituição não está contemplado a debelação desses novos poderes. Então, o princípio ativo é de limitação de qualquer coisa que venha do governo, e se houver qualquer criação de qualquer nova autarquia, na nossa Constituição Libertadora tem um referendo popular que pode limitar isso. Então, o que está definido em Constituição está estático. Então, esse é um ponto fundamental aqui para que a gente coloque na dinâmica de como operar na Constituição Libertadora, né? Então, esse eu diria que seria um dos marcos de como é que eu definiria o jogo político dentro da Libertadora. Você tem um Estado bem definido, com vários freios e contrapesos, eu diria que tão moderno quanto os Estados mais modernos do mundo. Acredito que os países desenvolvidos, se lerem essa Constituição, teriam eu diria, um grande avanço, porque muitos deles estão com o mesmo problema que eu acabei de pontuar. Claro que alguns estão mais próximos desse modelo que a gente criou, mas eu não acho que nenhum país está tão próximo da Libertadora quanto a gente colocou. E não é utopia, porque nós fizemos apanhados de mecanismos que funcionam em várias constituições, incluindo a brasileira. Então, são coisas que eu diria que limitam o jogo. A criação de mais Estado, temos a soberania popular, que é um freio monumental, né? Um freio monumental. Se todos os outros freios de contrapeso falharem, temos a soberania popular que pode agir e ninguém toca nisso. Então, essa dinâmica de jogo está, de certa maneira, equacionada, né? Agora, não obstante isso, existe também isso que nós estamos fazendo agora. Nós temos 160 horas de vídeo discutindo artigo por artigo. Além disso, existe os comentários que nós estamos colocando, as justificativas artigo por artigo. E isso é parte integral da Constituição. Tem que ser. Como os Federalist Papers, que você deve conhecer, foram usados para as interpretações dos artigos da Constituição norte-americana. Um dos grandes fatores estabilizadores foi exatamente isso, de você ter já não só o artigo, mas também a interpretação fundamental daquele artigo. E aqui nós temos não só o artigo, temos a interpretação do artigo e temos em vídeo o diálogo que formou essa interpretação. Então, vejam as camadas de conteúdo para que, no futuro, se adotarmos a Libertadora, o que acontece com um próximo legislador, o próximo ativista, o próximo cidadão, ele vai ter ampla referência de defensoria daquilo que é de fato constitucional.
E qual era o intento do constituinte que criou aquele artigo? Não é, no caso, o constituinte aqui. Estamos falando de nós, dos autores. Qual era o intento dos autores na criação daquele artigo? Está muito bem documentado. Então, eu diria que temos esses dois planos. Em termos de jogo político, vemos bastante limitação positiva para o lado da Libertadora, com a soberania popular ali sempre fazendo o último freio. Temos aí vários freios de contrapeso e criamos a soberania popular exatamente como salvaguarda. Ele seria o equivalente, de maneira até mais saudável e sustentável, do que o artigo 142 da Constituição de 88, né? Que deu tudo errado, chama as Forças Armadas. Não é por aí. A gente está ali dando uma solução saudável, sustentável e muito bem-vinda, né? Que é você ter a soberania popular para salvaguardar a estabilidade política, representatividade, uma série de coisas. Então, eu queria pontuar isso. E se, não obstante esse jogo, que eu acho que é um jogo novo, positivo, equilibrador, temos também toda essa questão de fundamentação que está bem ampla, né? Então, enfim, eu queria terminar com isso, com relação a essa interferência. Me veio aqui a questão de defender o Banco Central, mas podemos falar isso numa próxima etapa. Eu quero ter um rebate aí de vocês. Obrigado. Não, eu se fosse discutir toda a parte da Constituição Americana, eu teria vários contrapontos, tá? Só para deixar claro, vários. Então, assim, quanto ao que foi colocado, né? Primeiro, a Constituição Americana não foi criada, rapidamente aqui, tá? Ela não foi criada para ser uma Constituição, não era a ideia, era um regulamento, depois mudaram a ideia de que era a Constituição, né? Não tinha previsão inicial de ter, de fato, guerra, até porque não tinha nem previsão inicial de ter Constituição, então teria uma briga boa. Aí que era a briga do Jefferson com o Hamilton, né? Eu acho que essa é a... que nem estava aqui, mas vai, do Hamilton, que depois foi tão discutida no futuro da gestão até do próprio George Washington. Eu acho que tem muita coisa a se debater, a se trazer para aí. Mas para finalizar, já são 10h42 da noite, última pergunta para isso é o que acontece agora depois que o livro foi lançado? Né? Quais são os próximos passos? Só para dar um aviso aqui, já caminhando para o fim, dia 21 de maio vamos ter um evento juntando várias pessoas para discutir do meio jurídico, né? Liberais, conservadores, que defendem essa ideia, defendem uma nova possibilidade constitucional. Vai ser dia 21 em São Paulo. Está aqui no chat aqui o pessoal colocando. Se puderem colocar novamente agora para quem quiser se inscrever, né, as inscrições do Congresso A Libertadora, para quem quiser participar. Quais são os próximos passos, meus caros? Vai lá, Tom, rapidamente aí, 30 segundos aí para cada, para a gente caminhar para o fim. Rodrigo, veja bem, eu gostaria de fazer um rápido comentário. Vou usar dos 30, vou usar 20 para o comentário sobre o que o Luiz falou. Totalmente em linha com o que você citou do Hayek, da arrogância fatal. O que Hayek queria dizer com arrogância fatal? Não... resistir à tentação de legislar, de criar muitos artigos. Ele queria evitar o que ele colocou na obra O Caminho da Servidão, capítulo 2º, salvo engano, que é o planejamento central. É o determinismo social, a utopia. Eu vou criar algo. E nós estamos justamente protegendo a evolução natural de uma sociedade. Ninguém quer criar uma utopia. Na defesa dessa evolução natural, para que não haja essa arrogância fatal de Hayek, por isso que eu estou me contrapondo aí ao que você citou, para proteger o indivíduo, é que tem esse volume de artigos aqui. Porque algumas constituições no mundo, o Luiz citou, e aí eu me coloco em linha do que ele falou aí, da Constituição norte-americana, ela foi bem até um ponto, e hoje, como o mundo mudou, e mudou muito rápido, hoje nós temos recursos tecnológicos que todo tirano adoraria ter. Todo tirano do passado adoraria ter um Facebook, um controle, mídias sociais, ele controla tudo. Existe recurso para controle, para tiranizar um povo. Então, nós temos que nos preocupar com isso. Então, o que foi feito é justamente para evitar a preocupação de Hayek no Caminho da Servidão, capítulo 2, Planejamento Central. Tá? Como ocupei meus 30 segundos e um pouco mais, eu deixo aí para os demais agora responder aí a sua pergunta. Obrigado, viu, Rodrigo? Foi uma excelente
mediação que você fez. E os meus parabéns. Obrigado, perguntas inteligentes, muito boas mesmo. Gostei. Obrigado, prazer, Tom. Obrigadão. Bem, eu posso falar... Não, alguém que é bom? Os próximos passos, Rodrigo, nós temos que discutir mais a Libertadora. Fazemos um congresso, convidamos juristas para que eles também tenham, assim como você, o benefício do diálogo conosco, com os autores e com o público também, aberto ao público, muita troca com o público, muitas dúvidas que surgem, ideias, como fazer a migração, transição, processos. Os próprios juristas podem recomendar, fazer recomendações. Estamos convidando o Carvalhosa, estamos convidando o Ives Gandra, estamos convidando o Adilson Dallari, todos eles confirmados, né? Márcia Meyer, então vários juristas aí. Então, você, Rodrigo, também pode vir também para sugerir como que nós devemos proceder. Estamos abertos a esse diálogo, vai ser muito propositivo. E eu acredito que seja um primeiro congresso, né? Podemos evoluir isso para o segundo, terceiro, podemos criar vários blocos regionais ou até mesmo estaduais para debater isso. Acho que é importante esse debate. Todo o propósito é iniciar o debate, iniciar a discussão, a conscientização na sociedade. Esse é o primeiro passo. Então, sem muito rigor de data, de quando que isso vai acontecer. Então, quando que uma mudança constitucional vai acontecer? Porque eu gostaria de ter mais deputados, e alguns deputados já confirmaram que vão estar presentes, a Bia Kicis, o Paulo Eduardo Martins, Carolina Detone, o Henrique Mizar, enfim, deputados que têm um rigor jurídico muito forte, né? Não é por questões políticas que a gente chamou eles, é mais para estarem em linha, e são deputados que têm ali um conteúdo jurídico bem, ao menos maior do que o meu, na minha opinião, de traquejo de conhecimento da legislação. Mas isso é importante a gente ter isso também. Tá? Então aí vamos ter todo o ciclo. Vai ter ativista, vai ter jurista, vai ter político. Então tem todo a ponta de lança montada. Então isso que é importante, é um primeiro passo. E aí depois a criação dessa conscientização vem decorrente disso. Agora, eu só queria terminar aqui com o começo, né? Por que a Libertadora chama-se Libertadora? A Libertadora, temos o intento de libertar a população brasileira dessa tirania de Estado que é perceptível, talvez, somente aos juristas, somente àqueles que trabalham a lei, mas que torna-se mais perceptível agora, no século XXI, com as novas tecnologias, a burocracia sempre em expansão, de como o governo, como o Estado, define as suas escolhas, as oportunidades, interferem em todo momento e nas suas liberdades, e isso é fundamental. Então, temos que libertar o povo brasileiro. Temos também que libertar o Brasil. É fundamental isso. Entender que nós somos prisioneiros, voluntários e involuntários, de um sistema global e precisa entender como é que joga esse jogo. E a palavra começa com a palavra soberania. E a soberania depende de defesa, uma defesa bem capacitada, profissional, e depende também de você ter um sistema político de fato independente. Então, essas duas coisas, e uma economia grande, forte, rica, né? População rica, bem protegida. É isso que vai nos dar liberdade no mundo. Então, a Libertadora vem com essa função. Agora, as referências simbólicas que nós colocamos ali, obviamente, a primeira coisa, quem assinou a independência do Brasil foi a dona Leopoldina. Então, uma senhora, aliás, era uma menina, né? Era uma menina muito especial naquele passado nosso, tinha uma visão incrível. Depois temos uma libertação social, não só de país, mas depois uma libertação social. Também foi por uma outra avó minha, a princesa Isabel, libertou os escravos que fez isso. E a terceira libertadora está aqui nessa live, que chama-se Renata Tavares, que escreveu esse documento. Escreveu esse documento. Se não fosse pelo seu empenho aí montar um texto, nós não teríamos tido uma discussão tão frutífera aí nas não sei quantas, 60 horas de lives, talvez 200 horas de lives aí que a gente fez, foi baseado no texto que a Renata colocou. Então, parabéns também a essa libertadora que está aqui junto conosco. É isso. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado aí, Rodrigo. Que legal. Vamos lá. Imagina, por favor, mas obrigado, deputado. Vai lá, Renata, já que você foi citada, para finalizar 30 segundos aí. Esse referencial histórico é muito importante, né, para nós.
que são grandes mulheres que nos libertaram, e eu acho que essa terceira é a própria Constituição, né? Então, tenho muito orgulho de fazer parte desse processo. E, para finalizar, como o Luiz Felipe deixou tudo muito claro com relação ao processo que a gente pretende, sem uma data marcada e tudo mais, o que eu acho que é mais engrandecedor é que a gente, como brasileiro, tem esse hábito de, às vezes, reclamar da nossa realidade, reclamar daquilo que nos é colocado, nos é posto, e esse projeto, ele significou pela primeira vez uma proposta vinda da sociedade, de ativistas, de pessoas que estão ligadas ao direito, mas não necessariamente representantes, né, constituintes. O desafio que eu acho aqui, e a grandeza dessa proposta, é a gente conseguir responder, em certa medida, aquilo que o brasileiro vê no dia a dia como equívoco, como problema nas suas relações comerciais, pessoais, né? E a gente trazer sem a arrogância, né? Mas tentar trazer soluções. O grande mérito, eu acho, da Libertadora é a gente propor soluções e não apenas ficar naquele disco arranhado de ficar reclamando dos pontos em que não são colocados impostos e que muitas vezes a Constituição de 88 engessa nossas relações pessoais, comerciais, enfim. Então, o grande mérito, acho, desse grupo é ter se reunido com grande facilidade de discussão, de debate, né? Isso foi bem bacana. E a gente lança essa proposta para a sociedade. Não que ela esteja pronta, mas que ela seja aí um ponto inicial para a sociedade buscar as soluções para o nosso país, né? A gente se tornar soberano e... Show de bola. Mário Jorge. 30 segundos aí para finalizar. Tá mudo, Mário. Tá mudo, Marzinho. Rodrigo, obrigado. Eu agradeço aí a sua mediação, como o Tom falou, eu endosso o que ele disse. É muito bom esse debate. Você me perguntou no começo como é que foi aí o trabalho a 10 mãos. Hoje a gente tem um trabalho a 12, porque eu acho que os próximos passos são justamente esses. É debater, né? O debate, ele para mim, é uma expressão maior daquilo que... Outra pergunta que você fez, checks and balances. A gente tem o hábito de buscar o check and balance internamente, apenas no poder político. E o Luiz colocou muito bem, né? O debate com o verdadeiro interessado, que é o indivíduo dentro de toda essa sociedade, é aquilo que a gente pretende que aconteça, né? A gente sabe que vão existir pensamentos diferentes, e foi sempre assim nos nossos debates. A 10 mãos, nós éramos 5 pensamentos, às vezes, alguns até com dúvidas sobre o seu próprio pensamento, né? E esses debates foram sempre muito proveitosos, frutificou naquilo que a Renata menciona, que é uma proposta, não é só uma reclamação, né? É uma forma de propor algo. E hoje a sua participação aqui mostra justamente esse nosso intuito, é trazer a crítica, trazer a percepção, para que a gente possa evoluir esse texto cada vez mais, para que a gente plante essa semente, né, para que os próximos passos, os próximos anos, a gente tenha de verdade uma civilização brasileira que consiga, né, saber que participa da formação de um texto estrutural do seu próprio Estado, e que aquilo ali não é somente um fruto de uma tecnocracia eventualmente trazida por pressupostos ideais de democracia, mas que nem sempre são verdadeiramente esses pressupostos. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade desse debate, foi realmente muito proveitoso, e vamos aí para os próximos passos, debater. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, Mário. Jorge Val, para finalizar. Bom, de novo, agradecendo muito pela oportunidade, Rodrigo, parabéns pela sua mediação. É muito bom esse diálogo, é muito boa essa conversa e essa oportunidade de trocar perspectivas. A gente precisa
desse debate, é assim que a gente constrói. E, muito rapidamente, quando há um pouco mais de 2 anos o Luiz me convidou para me juntar a esse grupo esse pilotão de elite aí, né, que já tinha o Tom, já tinha a Renata, e eu aceitei de pronto porque eu vi o potencial dessa proposta. Eu vi as possibilidades que podem, as possibilidades de crescimento, as possibilidades de mudança. Isso acontece, como todos já disseram, a chave dos próximos passos é o debate. O Luiz acertou em cheio, na minha opinião, ao não apresentar a Libertadora como mais uma proposta no Congresso. Seria mais uma proposta, né, sem o conhecimento efetivo da sociedade. O que ele fez foi o inverso. Ele trouxe a discussão. E os próximos passos são começo agora. O que a gente fez foi só a prévia do que está aí para acontecer, que é exatamente essa discussão, as contribuições, as críticas. Veja, a ideia da sociedade discutir o seu futuro, é a ideia da sociedade discutir como ela quer ser regulamentada, ou seja, é a nação dizendo, eu quero esse modelo. A Libertadora está plenamente aberta a isso. A Libertadora está plenamente colocada para ser discutida. E a gente precisa disso. Tem o Congresso aí no dia 21, tem uma série de outras atividades que vão ocorrer exatamente para que cada pessoa possa conhecer a Libertadora. O site está aí, ela está aberta a quem quiser conhecer, a quem quiser discutir, a quem quiser trazer as suas ideias, sempre nessa perspectiva muito respeitosa de entender o outro. Porque foi assim que a gente conduziu essas 160 horas de discussões muito interessantes, às vezes que varavam a madrugada, né? Como o Luiz falou aqui, foi todo mundo um trabalho voluntário, então, às vezes, final de semana, né? Quase, em alguns casos, quase chegando à exaustão, mas a gente tinha esse objetivo de trazer esse presente, de trazer essa contribuição para o país, né? Renata com barrigão, hoje a gente vê aí o bebê, o Pedro, forte, né? Pedro também participou. De fato, não foram 5, foram 6, porque ele estava aí. Porque ele é a referência, afinal de contas, é para ele que a gente está fazendo isso também, né? Então, a ideia é essa, é discutir. E aí eu concluo lembrando o seguinte: como você gosta da Constituição de 1824, e eu sou fascinado pela Constituição de 1824, a gente lembra que, ao contrário das outras, ela é uma Constituição que ela funda uma nação e ela tem uma grande particularidade que foi reproduzida na Libertadora. O Brasil é uma união de pessoas, ao contrário do que a gente tem nessas constituições que tem os entes abstratos criando um país. E são essas pessoas que vão fazer esse país. São essas pessoas que vão discutir que caminhos nós temos que tomar, para onde que nós vamos, o que tem que ser feito. Porque se a gente não tomar esse controle, alguém vai tomar esse controle. Se a gente não souber para onde vai, a gente vai ser guiado por alguém que sabe. Então, essa proposta é exatamente de promover essa discussão e fazer com que, quem sabe, um dia a gente tenha essa Constituição como um farol para esse país. Obrigado, desculpem por me estender, mas tinha que deixar esse registro. Senhoras e senhores, prazer estar com vocês, né? 11 horas da noite já para todos nós, tá? Até a próxima. Para quem não me conhece, sou Rodrigo Saraiva Marinho, estou no Instagram lá, é só procurar Rodrigo Saraiva Marinho, e vamos bater esse papo sobre as constituições e a Libertadora, que eu acho que é um momento interessante, um tema pouco estudado no Brasil, pouco trabalhado, precisa ter mais aprofundado. Obrigado demais a todos e até a próxima, pessoal.